Tudo bem? Bom dia. Nós hoje vamos continuar o nosso estudo do livro Eventos Finais e hoje o nosso tema, a vida devocional do remanescente, é o capítulo 5 do livro. É um capítulo extremamente importante, especialmente porque o remanescente é aquele que vai continuar, especialmente no tempo do fim, não é aquele que resta, é aquele que continua firme com a sua missão. Em uma linguagem bem simples de ser compreendida, se você gosta de esportes, é praticamente o que acontece naquela corrida com passagem de bastão. Vem um integrante da equipe segurando o bastão e em algum momento ele estende o bastão e o próximo atleta pega e dá seguimento na corrida. E assim vai acontecendo. Nós estamos vivendo uma época na qual nós seguramos o bastão da geração que veio antes de nós e hoje nós temos a missão de continuar pregando. E do jeito que anda o mundo, eu me arrisco a dizer que talvez não tenhamos outra geração para passar o bastão, porque Cristo voltará antes. Isto é o que nós temos percebido. É claro, não estamos marcando data, não estamos fazendo nenhum sensacionalismo, mas acredito pelos sinais. Hoje você não consegue mais fechar os olhos com os olhos abertos, ficar sem perceber a quantidade de sinais que tem ao nosso redor. Se você já leu Mateus 24 alguma vez, você deve perceber que praticamente os sinais estão gritando ao nosso redor. Tudo está acontecendo de uma maneira cada vez mais rápida. Hoje mesmo já amanheci e o celular tem aquele pop-up na tela, não é? E eu tenho o aplicativo do New York Times. Hoje, a primeira notícia assim, que já saltou na tela, eu nem li, mas vi só o rapidinho ali, dizendo a respeito de uma grande enchente que está acontecendo em Nova York. Né? Uma cidade tão estruturada, tão cheia de coisas, e uma grande enchente, né? A ponto de ir para o New York Times. Então, ou seja, não é algo simples. E assim, nós podemos ver a natureza clamando, dando sinais. Nós temos ouvido falar de terremotos, nós temos ouvido falar de tornados e furacões, de grandes incêndios incontroláveis, e com toda certeza, todos esses eventos têm contribuído no fortalecimento daquela grande tese que eu falei um pouquinho ontem, que vai ser discutida na COP26. Então, ou seja, o mundo está muito próximo de ver Jesus voltando. Mas quem acompanhou ontem a mensagem, inclusive está gravada também aí no nosso canal, Adventistas Aldeota, quem acompanhou ontem a nossa mensagem se deparou com uma pergunta. E a pergunta é: você está preparado para a volta de Jesus? Aliás, você gostaria que Jesus voltasse, certamente. Você está aí clamando, orando por isso. A pergunta, finalmente, é: estamos preparados para isso? Não é? Essa é a questão. Estamos nos preparando, estamos nos dedicando, estamos buscando. E o capítulo de hoje, ele aborda exatamente isso. Porque não adianta desejar a volta de Cristo se não estamos nos preparando para morar no céu. Acaba sendo algo pensado. Não tem como pensar numa coisa sem pensar na outra, né? Nós precisamos nos preparar para sermos cidadãos do céu. E esse preparo, ele não deve acontecer somente quando o Espírito Santo descer na plenitude. Esse preparo, ele começa agora. Na verdade, já deveria ter começado. A decisão que você tomou hoje de estar aqui participando já é um demonstrativo de que você e eu estamos buscando, de que estamos orando mais por isso, de que estamos dedicando mais nossa vida a isso. E por isso, este capítulo, ele é muito importante e agora nós vamos ver alguns pontos. E o primeiro ponto que eu destaco aqui é que é o primeiro parágrafo logo do capítulo. Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista.
Essa é a primeira citação do livro. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. E nós vamos ver o que João Batista fazia e por que é mencionado neste livro que pouco tempo antes da segunda vinda de Cristo, ou seja, exatamente neste tempo que estamos vivendo, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Primeiro, quem era João Batista? João Batista era primo de Jesus. Ele nasceu com uma missão muito bem delineada. Ele já nasceu para ser aquele que prepara o caminho para a vinda de Cristo. Essa era a missão principal de João Batista. O texto diz assim, verso 1 do capítulo 3 de Mateus. Apareceu naqueles dias João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, este era o tom da pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esta era a missão de João Batista. Ele pregava acerca da vinda do Messias. João Batista estava muito focado em sua missão. E ele também fazia uso do dom profético que foi manifestado na vida de Isaías, a respeito dele, que dizia, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista conhecia muito bem qual era a sua missão. Era preparar o caminho, era endireitar as veredas pelas quais Jesus Cristo iria passar. E ele usa uma expressão muito conhecida na época. Na época, quando reis saíam para visitar outros lugares, ele enviava à frente alguém para preparar o caminho, para que todo o acesso estivesse pronto quando ele passasse. E assim foi João Batista. João Batista era um homem simples, a Bíblia diz que ele usava vestes de camelo, um cinto de couro, ele tinha uma alimentação simples, ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Alguns teólogos defendem aí o gafanhoto como sendo o próprio inseto, não é? Que inclusive na lista de Levítico 11, ele aparece como um inseto limpo, não é? Ele não é um inseto imundo, ele é um inseto limpo. Mas há também uma outra definição de que gafanhoto seria um tipo de feijão da época, uma vagenzinha com a semelhança de um gafanhoto. E, enfim, o importante é, João se alimentava de maneira simples, vivia de maneira simples, e ele tinha uma pregação muito direta, sem arrodeios, sem floreios, direto ao ponto, e com o seu coração extremamente apaixonado pela salvação de pessoas. E ele então pregava, e diz o verso 5, que as pessoas saíam de Jerusalém e de toda a Judéia e da circunvizinhança do Jordão e eram então batizadas por ele e confessavam os seus pecados. Confessavam os seus pecados. Ele tinha uma missão ampla, ele tinha uma missão definida e ele cumpria fielmente a sua missão. Portanto, quando somos chamados a ser semelhantes a João Batista, nós precisamos ter em mente que agora é o tempo de proclamarmos a verdade, sem invenções, sem especulações, abrir a Bíblia, pregar a Bíblia, mostrar para as pessoas o que precisam para este tempo que estamos vivendo. É tempo de simplicidade, é tempo de companheirismo com Deus, é tempo de anunciar e preparar o caminho para aquele que está voltando, que é o nosso Rei. Essa é a grande mensagem pregada por meio de João Batista. Nós temos também uma outra advertência aqui no livro, que diz respeito a orar e agir. Nós não fomos chamados apenas para orar. Orar, é claro, faz parte da nossa grande tarefa. Orar é o essencial, nós dependemos de Deus. Jesus, quando esteve aqui na nossa terra, ele demonstrou de maneira muito prática que a oração é fundamental, porque ele passava madrugadas inteiras em oração. Ele estava constantemente experimentando momentos de oração.
João Batista também estava seguindo esta linha, dependência, oração. E nós não podemos agir de forma diferente. Mas somente a oração não vai resolver o nosso problema. A citação que temos aqui é: deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus, e labutar e trabalhar como se o dever fosse todo nosso. Isso é uma parceria. O trabalho, o mãos à obra, é nosso. Nós devemos sair, pregar o evangelho, entregar livros, usar as redes sociais para proclamação. Devemos usar tudo que temos em nossas mãos, como se tudo dependesse de nós. Mas devemos orar, sabendo que tudo depende do nosso Deus, porque é o Espírito Santo quem vai conceder o poder, a sabedoria. É o Espírito Santo quem vai tocar os corações. E por esse motivo, ele precisa de pessoas que tomem a iniciativa de agir em favor da pregação do evangelho. E há uma outra citação que diz: aquele que nada faz, a não ser orar, em breve ele o deixará de fazer. Ou seja, aquele que apenas ora, em algum momento ele vai parar de orar. É necessário oração e ação. É necessário orar pelas pessoas. Lembra daquela listinha dos nomes que você certamente tem? Ore pelas pessoas, mas tenha um plano de, em algum momento, fazer algo para encontrá-las. Tenha um plano de, em algum momento, estudar a Bíblia com elas, abrir a palavra. À medida que os eventos finais se aprofundam, à medida que os sinais acontecem, as pessoas vão buscar respostas. Elas estão clamando por respostas. Elas querem saber o que está acontecendo. Será que é o fim do mundo? Será que tudo vai voltar ao normal? Será que não vai? Por que a natureza está fora de controle? O que está acontecendo? E elas virão até nós. E nesse momento nós devemos estar prontos para mostrar o que está acontecendo. E aí, o conhecimento da palavra fará toda a diferença. Nós poderemos abrir a palavra e mostrar para ela, pela palavra e também pelo nosso testemunho, que nós sabemos o que está acontecendo e que nós temos respostas animadoras para essas pessoas. Então, hoje nós somos chamados para isso. Somos chamados à proclamação do evangelho, somos chamados à oração, ao testemunho, e a nossa grande ênfase deve ser Cristo e ele crucificado. Esse deve ser o tema de nossas meditações, conversas e nossas mais gratas emoções. Há uma citação nesse livro que eu gosto muito e é um grande desafio, e nós deveríamos fazer esse exercício, tornar esse exercício uma grande prática em nossa vida. Está registrado aqui, deixa eu ver, eu estou acompanhando pelo Kindle, e aí a paginação fica diferente. Mas o texto diz assim: far-nos-ia bem passar diariamente, 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomá-la ponto a ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as cenas finais. Há um outro vídeo que tem aí no nosso canal, que tem o título Que Amor é Esse? E foi a mensagem do sábado agora passado, né? Que amor é esse? E nessa mensagem eu apresento que somente sob a direção e influência do Espírito Santo nós conseguiremos entender um pouco mais a respeito do que representa o amor de Deus. E quando nós nos dedicamos a estudar as cenas, especialmente as cenas finais, o que Cristo fez por nós, o seu sofrimento para salvar uma humanidade perdida, uma humanidade pecadora, então o nosso conceito de Deus, ele muda. O Espírito Santo age na nossa vida e nós agora conseguimos perceber que tudo que nós entregamos a Deus ainda é pouco comparado a tudo que ele fez por nós. Portanto, nós precisamos muito depender dele, falar sobre ele, pregar a respeito dele, e que nossas conversas estejam sempre ligadas a esse tema.
Em um tempo tão difícil, onde as pessoas estão aí perdendo bons momentos discutindo política, discutindo temas ácidos, temas problemáticos, nós poderíamos estar falando sobre Jesus. Poderíamos estar estudando sobre o amor de Deus. Poderíamos estar nos aprofundando nas profecias. Toma muito cuidado para não ser iludido por tanta coisa que tem acontecido no mundo, por tantos falatórios, por tantas linhas, por tantas filosofias. Satanás está articulando tudo para que eu e você não tenhamos tempo para o essencial, que é o estudo da Bíblia. Conhecer a Bíblia é uma obrigação de todo cristão. É uma obrigação, nós não temos alternativa. Não há como ter conhecimento do Evangelho. É claro que Deus se revela de outras formas, Deus também se revela através da natureza, Deus se revela através da própria pessoa de Jesus Cristo, mas Deus se revela através da Bíblia, e nós devemos buscá-la avidamente, porque ela está sempre perto de nós. Eu creio que você tem uma Bíblia em sua casa, você deve ter aí os seus textos preferidos, então estude, medite, tente guardar na memória textos da Bíblia, crie ao seu redor uma muralha que o pecado não pode derrubar, uma muralha de textos inspirados, uma muralha de textos da Bíblia. E durante o seu dia, tome tempo várias vezes para orar e refletir sobre pequenas porções da Bíblia. Você certamente estará se fortalecendo, você certamente estará crescendo, e este crescimento espiritual é o que nós precisamos para enfrentar as batalhas que estão preparadas para nós, as batalhas pelas quais nós passaremos. Ainda sobre este tema do estudo da Bíblia, há uma citação aqui que diz: pessoa alguma, a não ser os que fortalecem o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Pessoa alguma, a não ser as que se fortalecem com a Escritura, estas serão vitoriosas. Estas serão vitoriosas. E daí, nós devemos, então, buscar memorizar. E você pode pensar assim: mas eu tenho problema de memória. Na verdade, ninguém tem problema com a memória. O que acontece é que nós temos crenças limitantes. Quando nós dizemos para todo mundo que nós temos dificuldade para memória, dificuldade para guardar nome, sabe o que acontece? O nosso cérebro acredita nisso, porque nós estamos falando. Comece a exercitar, comece a treinar, comece a memorizar e muda a sua forma de falar, que você vai perceber que a sua memória, ela está aí, ela funciona e você vai ter a grata satisfação de memorizar muitos textos da Bíblia. Porque estes textos da Bíblia, eles servirão de grande salvaguarda nos momentos de aflição, nos momentos de tentação. Há uma outra aqui, uma citação que eu achei muito bonita: pendurai as preciosas palavras de Cristo na galeria da memória. Elas devem ser muito mais apreciadas do que o ouro e a prata. Ao trabalhar, tende convosco uma Bíblia de bolso e aproveitai toda a oportunidade para entesourar na memória as suas preciosas promessas. As promessas de Deus, elas nos trazem esperança, elas nos aliviam. Nos momentos de crise, nos dias mais difíceis no trabalho, na escola, nos estudos, nesses dias mais difíceis, ter em nossa mente entesourado mensagens de promessas de Deus, mensagens de esperança, certamente vão mudar a nossa trajetória, vão mudar o nosso dia. O livro também aborda aqui que Apocalipse 14. Lembre-se que nós estamos estudando um livro que fala de eventos finais. E Apocalipse 14 é algo extremamente importante nos dias em que estamos vivendo. Antes de abordar um pouco o Apocalipse 14, é preciso ressaltar algumas questões aqui sobre o Apocalipse. Primeiro, o livro de Apocalipse foi escrito por João. João era judeu
E como ele é judeu, logicamente, a estrutura utilizada na escrita é uma estrutura de pensamento judeu e, inclusive, a estrutura conforme o livro foi escrito. Nós aqui somos acostumados com uma estrutura grega, não é? Nós somos acostumados a pegar um livro e encontrar nesse livro introdução, desenvolvimento e conclusão, não é? Quando nós vamos preparar algo para falar para alguém, nós organizamos dentro de uma estrutura de pontos, não é? Vou fazer aqui uma introdução, depois eu vou pensar ponto 1, ponto 2, ponto 3, resumo, conclusão. E a maneira como João escreveu é diferente dessa nossa forma, e às vezes algumas pessoas não conseguem interpretar o Apocalipse exatamente porque não perceberam ainda qual é a maneira, a disposição dos pensamentos. No nosso perfil, dentro da nossa cultura, da nossa forma de escrever, o livro costuma conduzir o assunto para que o que é importante seja destacado no final. Então, se desenvolve o pensamento para que lá no final se tenha, então, a comprovação de que aquilo é válido. No Apocalipse, que foi escrito por João, nós temos uma estrutura diferente, não é? Uma estrutura chamada estrutura quiástica. O quiasma nada mais é do que a letra X, não é? E essa letra X, que dá nome aí à estrutura, quiasma, esta letra, ela é utilizada para explicar a estrutura. Então, a estrutura de Apocalipse e de muitos escritos da Bíblia, não é? O próprio salmista, ele utiliza bastante dessa estrutura, e a estrutura nada mais é do que o ponto principal do livro, ele está bem no meio. No X, os pontos se encontram e tem ali o meio. Então, o ponto principal, ele está no meio. Então, ele é uma estrutura basicamente assim. Se na nossa estrutura, nossa agora, não é, ocidental, nós temos introdução, ponto 1, ponto 2, ponto 3, conclusão, na estrutura quiástica, nós temos assim, ponto 1, e lá no fim, nós temos ponto 1, linha, ou ponto 1A, ponto 1B, ponto 2, aqui ponto 2B, e eles vão se encurtando até chegarem ao centro. Por isso que quando nós estudamos Apocalipse, é muito comum dizer o centro do livro do Apocalipse é o Cordeiro. O centro do livro do Apocalipse é o Cristo. Por quê? Tomamos em consideração a estrutura quiástica e nós chegamos a essa conclusão de que o centro é o Cordeiro, o centro é Cristo. Tudo que a gente fala no Apocalipse está, de certa maneira, ligando ao Cordeiro. Mas essa estrutura, ela também nos leva aos capítulos que são mais importantes. É claro que a Bíblia ela já não foi escrita com capítulos. Isso veio muito tempo depois, não é? Um estudioso, a propósito, um padre muito estudioso, ele resolveu, para facilitar a busca, e de fato facilita muito, ele resolveu, então, separar a Bíblia em capítulos e, posteriormente, outra pessoa separou em versículos. E hoje nós temos o Apocalipse com todos os seus capítulos registrados. Mas, quando foi escrito, não era assim. Mas, mesmo sem essas marcações, nós podemos entender que João já sabia qual era o âmago, qual era o ponto principal do Apocalipse. E o livro tem 22 capítulos, e nós podemos agora identificar quais são os 3 capítulos principais, levando em consideração a estrutura quiástica, levando em consideração que é próximo ao centro, que nós temos o pensamento central, que é mais importante. Então, aqui nós somos dirigidos a Apocalipse 12, 13 e 14. Estes são os principais capítulos, principais no sentido de conduzir para o grande fechamento, né? Estes capítulos são os capítulos que nós podemos aqui encontrar e perceber como eles estão intimamente ligados com todo o desfecho da história. O capítulo 12 fala da mulher e do dragão.
Capítulo 12, portanto, fala de uma grande perseguição, fala da igreja verdadeira, que é a mulher. Esta mulher, ela é perseguida ao decorrer da história, não é? Dentro dessa profecia de capítulo 12, nós temos um período profético de 1260 anos, esse período de grande perseguição, não é? Levando-se em consideração que essa perseguição, ela está aí muito ligada à perseguição religiosa, não é? Nós temos esse período, e dentro desse período, o poder papal, ele agora persegue a igreja. E essa perseguição encerra com o aprisionamento deste último papa por um dos generais de Napoleão Bonaparte, conhecido por Berthier. Então, nós temos aqui Apocalipse 12 falando dessa perseguição. Apocalipse 12 também mostra, no verso 17, o dragão irado com a mulher, um dragão que tentou lutar contra o próprio Jesus e não conseguiu, não foi vitorioso. Um dragão que tentou lutar contra os discípulos ali, não foi vitorioso. E um dragão que agora luta contra a descendência daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, o dragão, ele está buscando agora perseguir e destruir. E ele vai em busca do remanescente. Ele sabe que está derrotado, mas ainda assim, ele vai causar dor, sofrimento, perseguição ao remanescente. Já fez isso no passado e vai voltar a fazer. Como é que eu sei disso? Porque em Apocalipse 13 nós encontramos, saindo de Apocalipse 12, então, que relata a ira do dragão contra a igreja, nós temos Apocalipse 13, que apresenta agora as bestas, não é? A besta que vem do mar, a besta que surge da terra. Nós temos agora a interpretação dentro de Apocalipse 13 dos grandes poderes que unem suas forças. Temos o poder representado pelos Estados Unidos e temos o poder representado por Roma, não é? Pelo Império, agora não mais o Império, e sim a Roma espiritual, o poder papal. E essas duas bestas agora, elas se unem, não é? E Apocalipse 13, portanto, faz menção a todo o período de destruição. E quando nós lemos Apocalipse 13, sem conhecer Apocalipse 14, nós ficamos desesperados, porque aqui o cenário que apresenta é um cenário de que a igreja perdeu. Porque neste capítulo, nós temos uma besta que vai emergir, e ela tem 10 chifres e 7 cabeças, e essa besta, ela apregou agora, por exemplo, no verso 3, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Como assim uma ferida de morte que foi curada? Quando Berthier prendeu o último papa, encerrou o período dos 1260 dias, é como se aquele domínio papal tivesse sido encerrado. E agora, neste período representado por Apocalipse 13, diz que novamente o poder papal seria restaurado. E essa besta, então, besta representando o poder, essa besta, ela volta. E o pior, diz que, continuando aí, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E enquanto toda a terra segue a besta, elas adoram o dragão, porque ele deu autoridade à besta. Apocalipse 13 mostra o próprio Satanás concedendo poder novamente à igreja. É claro, não a igreja verdadeira, mas a igreja falsa. E esse poder, ele agora é representado de uma forma grandiosa. Por quê? Porque dentro das coisas que ele faz, ele muda o estilo de adoração, ele muda o dia de adoração, ele muda os mandamentos de Deus. E aqui está, então, a grande
grande obra do maligno, conhecida também em Daniel como chifre pequeno. E dentro de todo esse cenário, quem nós temos? O remanescente mais uma vez. Porque o remanescente é aquele que não vai se dobrar. O remanescente é aquele que não vai seguir a besta. O remanescente é aquele que vai se entregar para a morte, mas não vai se entregar aos falsos ensinamentos. Então, Apocalipse 13, hoje não é meu propósito dissecar aqui esse capítulo, mas eu quero só que você compreenda que Apocalipse 12, 13 e 14 devem ser muito estudados. Eu posso até posteriormente aprofundar mais com vocês esse tema. Apocalipse 13, então, fala sobre a aparente vitória da besta. É aqui em Apocalipse 13, onde está registrada a autorização da perseguição. E já falei para vocês, não é? Ontem eu comentei um pouquinho a respeito do COP26, esta aclamação popular. E quanto mais eu leio a respeito deste evento, quanto mais eu investigo a respeito do que está acontecendo, os problemas climáticos do mundo e a forma como as pessoas estão se despertando para a necessidade de um domingo verde, para a necessidade de cuidar do planeta, as famílias precisam estar unidas, sabe? Parece até que eu estou no enredo de um filme de fim dos tempos. Nós estamos vendo o mundo chegando à conclusão de que precisam de um dia da semana para resolver todos os problemas. E é claro, esse dia da semana nada mais é do que o domingo, que está sendo encabeçado por opinião popular, mas acima de tudo, pelo Papa, que a propósito é muito amigo do presidente Biden. Inclusive, Biden, como eu já falei, ele é católico, ele é jesuíta. No dia da sua posse presidencial, ele não usou outra Bíblia a não ser a Bíblia católica jesuíta. Quando ele colocou a mão ali para fazer o seu juramento, aquela Bíblia era uma Bíblia católica jesuíta. Nada contra a Bíblia, nada contra o fato de ser uma Bíblia católica, mas veja, ele está dizendo, nas entrelinhas, quem ele segue. E ele é amigo do Papa. E teve mais. Tão logo foi eleito, um de seus primeiros contatos foi com o Papa. Para quê? Para acelerar essa questão que o Papa já vinha falando também há vários anos. É um assunto de 10, 15 anos atrás. Essa questão da natureza, essa questão da importância, da preocupação com o ecossistema. E agora tudo isso ganha força e se transforma, quem sabe, em um domingo verde, se transforma em um domingo no qual as pessoas, a princípio, serão convidadas a participar. Mas nós sabemos profeticamente que em algum momento isso se transformará em um decreto para que sejam forçadas a participar. E aqueles que não participarem serão, classicamente, dentro da profecia é assim, serão acusados de não se preocuparem com o planeta, serão acusados de estarem caminhando numa direção oposta ao bem comum. E aí, é exatamente aí que nós precisaremos ser fortes, queridos. É exatamente aí. Apocalipse 13 deixa muito claro isso. Tempos de perseguição, tempos de angústia, tempos nos quais estas bestas irão promover o seu próprio evangelho, né? Promover os seus pensamentos. A contrafação à verdade, aquilo que é contrário ao que Deus estabeleceu, vai ganhar força. E é exatamente por isso que eu repito mais uma vez. Se não estivermos nos fortalecendo hoje, não teremos força diante do dia da prova. Se não buscarmos hoje, o livro também aborda uma outra questão, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, que é a respeito de relativizar coisas e estudar a Bíblia com um espírito de crítica e questionamento. Daqui a pouquinho a gente chega aí. Mas então vem Apocalipse 14. Lembra-se, são 3 capítulos, como se fosse ali o ponto-chave
não é? O epicentro do Apocalipse, 12, 13, e agora vem o capítulo 14. É exatamente no capítulo 14 que nós temos esperança e, ao mesmo tempo, responsabilidade. Porque em Apocalipse 14, nós encontramos, primeiro, nós temos as mensagens angélicas, que é, inclusive, o que o capítulo de eventos finais de hoje nos orienta, não é? Nesses últimos dias, é nosso dever determinar o pleno significado das mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, de Apocalipse 14. A primeira mensagem diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam na terra. O que é o evangelho eterno? O evangelho eterno, o resgate da verdade, Deus, a aliança de Deus conosco, plano de salvação. O evangelho eterno é Jesus Cristo ter vindo a este mundo, dado a vida para salvar o pecador. E o texto continua dizendo: este evangelho, então, deveria ser pregado a todos os que se assentam sobre a terra, nação, tribo, língua e povo, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Se você presta atenção nessa aclamação do primeiro anjo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, você já consegue perceber duas coisas importantes. Nós estamos falando aqui de criacionismo e nós estamos falando aqui de adoração a Deus no sábado. Porque se você vai lá para Êxodo 20, e se você estuda o quarto mandamento, que é o sábado, você vai perceber que o que João está relatando aqui é exatamente o que tem lá. Ele é criador. Ele, inclusive, foi quem fez esse dia. E quem é esse criador? Ele é aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Portanto, o primeiro anjo dá ênfase sobre esta pregação. Devemos pregar com muita veemência o criacionismo. Nós somos criacionistas. Nós acreditamos que foi Deus quem criou o mundo em 7 dias. Nós acreditamos que foi pela palavra de Deus que o mundo veio a existir. Não se trata de evolução, não se trata de microevolução nem macroevolução, não se trata de nenhum outro movimento. Nós estamos falando de criação, da forma como está escrito na palavra. Por mais que existam hoje também teólogos que tentem trazer a ilusão de que Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11 é fictício. Este é um dos grandes enganos malignos e, pasmem, Roma, especialmente o Papa, defende essa ideia. Eles não acreditam na criação conforme está registrado em Gênesis. Ou seja, nós estamos sendo preparados pela palavra de Deus para enfrentar dias difíceis, dias nos quais nós deveremos ter a palavra de Deus à nossa frente. E é por isso que eu digo, irmãos, vamos parar de perder tempo brigando, discutindo, às vezes por horas, por partidos políticos. Vamos parar de ficar perdendo tempo em redes sociais apenas querendo saber da vida alheia. E vamos começar a estudar a Bíblia, porque nós já estamos atrasados. Nós já estamos atrasados. O tempo do fim está acontecendo diante dos nossos olhos. Aí vem a mensagem do segundo anjo. A segunda voz diz assim: seguiu outro anjo dizendo: e louvado seja Deus pela pregação deste segundo anjo, porque é exatamente aqui que nós temos a plena certeza profética de que o que vai acontecer em Apocalipse 13 não é o fim, porque Babilônia será totalmente destruída. Aqui diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra. Desculpa, eu estou lendo aqui a primeira voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia,
que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Babilônia, na profecia representada pelo poder papal, e ela tem dado a beber às nações o vinho da fúria da sua prostituição. Por que prostituição? Porque Babilônia é considerada também a grande meretriz. O império ou o poder papal é considerado a grande meretriz. E essa grande meretriz, ela tem induzido outras pessoas ou outros movimentos religiosos à falsa adoração. E por isso está escrito aqui que todas as nações também beberão do vinho da fúria da sua prostituição. Vai chegar um momento em que não vai haver mais denominações. Vai haver os que seguem a Deus e os que seguem a besta. Vai haver aqueles que têm a marca da besta e aqueles que têm o selo de Deus. É isso que está querendo dizer aqui. Mas Babilônia vai cair. É o que está escrito aqui também. E aí vem a terceira mensagem. Seguiu-se um outro anjo dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na sua fronte ou na mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, que é preparado sem mistura. Nós temos escolhas a fazer. E é exatamente por isso que hoje o desafio é estarmos ligados à palavra de Deus, nos alimentando da palavra, estudando, aprofundando o nosso conhecimento naquilo que já temos, naquilo que ainda vamos descobrir, especialmente nos livros de Daniel e Apocalipse. Esse tem sido o grande apelo no decorrer de todo o livro. Há uma citação também que eu achei importante aqui: quase será impossível vencer a influência que prende a mente habituada a desacreditar, pois por meio dessa atitude, a alma é retida no laço de Satanás e se torna incapaz de romper com a terrível rede que cada vez é mais firmemente tecida em volta da alma. Isso aqui diz respeito a pessoas que questionam tudo. Não estou dizendo que devemos ser pessoas que aceitam tudo. Eu estou falando aqui de pessoas que têm prazer em questionar a Bíblia, ou seja, questionam aquilo que interfere no seu prazer pessoal. Hoje nós temos vivido diante de uma sociedade que é exatamente assim. Eu só aceito aquilo que eu quero. A verdade, a sua verdade não é a minha verdade. A minha verdade, ela precisa ser satisfatória. A minha verdade precisa me agradar. A minha verdade precisa me colocar num pedestal e eu preciso que Deus fique falando o tempo todo que precisa de mim e que Ele é o coitadinho e que eu sou o principal objetivo de Deus. Cuidado com esse tipo de pensamento. Cuidado com sermões que enfatizam mais o humano do que Deus. Eles são sermões muito bonitinhos, são agradáveis de serem ouvidos. Mas Deus está nos chamando para algo superior. Deus não está nos chamando para questionar a sua palavra. Deus não está nos chamando para mudar a Bíblia, para atender todas as pessoas. Porque Deus é o mesmo, hoje e sempre. Os ensinos são absolutos. O que Deus falou há milhares de anos atrás ainda vale para hoje. E por isso, nós devemos sim nos apegar à palavra e orar a Deus e clamar para que Ele nos mantenha firmes, para que sejamos assim controlados, para que possamos controlar nossas faculdades mentais, porque isso também é treino. Isso também é treino. As pessoas que se acostumam a criticar todas as coisas, a questionar tudo, a reclamar de tudo, são pessoas que certamente, quando menos perceberem, estarão questionando e criticando os próprios mandamentos de Deus. Isso é uma questão de treino, de atitude, de pensamento. Com quem você tem estado mais tempo vai determinar o seu comportamento.
O coração deve ser purificado de toda contaminação moral. Como é que a gente se purifica disso? E aí nós temos o exemplo de Enoque. Enoque caminhou com Deus em uma época não muito diferente da nossa. Em uma época, talvez a diferença é porque não tinha internet, vamos dizer assim, mas existia pecado, existia prostituição, existia maldade, existia violência, existia tudo que existe hoje. E ainda assim, Enoque caminhou com Deus. Caminhou tanto com Deus, que Deus o levou para si, para estar com ele no céu. Enoque chegou a um ponto da sua vida que ele não combinava mais com este mundo, e Deus o levou para o céu. E nós sabemos que Enoque representa aqueles que serão levados para o céu vivos. Representa aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar. E será uma honra fazer parte desse grupo, não é? Será uma honra estar vivo, assistir no mesmo momento em que Cristo estiver voltando. Mas para participar desse momento, nós precisamos nos preparar hoje para sermos fiéis, mesmo diante da morte, para manter a nossa condição de filhos e filhas do Altíssimo. E para encerrar, eu sei que o tema, ele traz certa apreensão, mas ele deve trazer também esperança. Ele deve trazer esperança. Nós, pela história, e eu recomendo também a leitura do livro Grande Conflito, não a edição condensada, mas o livro completo, há uma edição completa do Grande Conflito. Leia, e você vai perceber que no decorrer da história, Deus sempre esteve ao lado do remanescente. No decorrer da história, muito embora pessoas tenham sido queimadas, perseguidas, cerradas ao meio, arrastadas por animais pela cidade, feito de tochas humanas no Coliseu Romano, muito embora tudo isso tenha acontecido, Satanás não conseguiu vencer. Satanás foi, é e será sempre derrotado, porque Jesus Cristo é o vitorioso. Jesus Cristo é o grande cavaleiro branco que vem vencendo e para vencer. E é ele quem vai nos levar para as mansões celestiais. E essa última citação de hoje é uma citação que eu procuro ter sempre em minha memória, especialmente quando coisas ruins passam diante de nós. E a citação é esta: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e o seu caminho em nossa história passada. Que o Senhor Jesus nos fortaleça hoje mais uma vez e que, ao contemplar os acontecimentos finais, não sejamos dominados pelo medo, pela angústia, pelas expectativas do que vem, mas que sejamos fortalecidos com a esperança, sabendo que Jesus está voltando, sabendo que hoje é o tempo de preparo, de dedicação, de entrega. E eu tenho certeza que um dia, não muito distante, estaremos olhando para o céu e teremos a oportunidade de nos encontrar com o nosso Senhor e sermos levados agora para a eternidade com Ele, para uma vida nova, eterna, transformada. Este é o meu sonho e eu espero também que seja o seu sonho. Que o Senhor Jesus te abençoe e agora a gente volta na semana que vem, na terça-feira, e eu faço um desafio a você. Aproveite esses dias agora, nos quais você vai ter a tarefa de fazer a sua meditação com Deus, e estude um pouco mais Apocalipse 12, 13, 14. Tente ler. Se você não entender bem, busque ajuda. Nós temos muitos comentaristas adventistas que falam a respeito desses temas, né? Estude um pouquinho mais, veja o que está acontecendo no mundo, ore ao Senhor, entregue sua vida completamente a Ele. E o principal, sinta-se desafiado para a missão. Sinta-se desafiado para a missão. Nós precisamos mais do que nunca pregar o Evangelho. Que o Senhor Jesus te abençoe e te conceda um dia maravilhoso. E eu gostaria agora de orar com você. Oremos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido.
Obrigado também porque o Senhor não nos deixou desavisados quanto ao que haveria de acontecer. O Senhor nos preveniu com profecias, nos preveniu com ensinamentos tão especiais e tão necessários para este tempo. Portanto, Pai, que o Espírito Santo ilumine a nossa vida. Nós clamamos por uma transformação. Clamamos a Deus pelo colírio que o Senhor promete, para abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos assim perceber o tempo no qual estamos vivendo, mudar nossas atitudes e nos colocar diante de Ti. Conceda-nos um dia feliz, livra-nos de todo mal e nos abençoe. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.